A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 6. A lição 6 que tem o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus Cristo, aquele que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Hoje, nossa leitura diária do sábado, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2 até o versículo 4. Tem como tema, da nossa leitura diária, Jesus é o bom pastor que orienta suas ovelhas. Jesus é quem nos orienta, Jesus é quem nos ensina, Jesus é quem nos capacita através do seu Espírito Santo. E Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 4, vai dizer assim para nós, que tem como epígrafe, o capítulo 10 de João, Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não sobe para outra parte, é ladrão, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Tá vendo? O que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se tem alguém que não conhece a voz do seu pastor, então ela não é ovelha dele. Ela pode ser ovelha de outro pasto, de outro rebanho. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 4, vai dizer assim para nós. Jesus é o verdadeiro pastor, que entra pela porta, chama cada um pelo nome e guia com amor e segurança. Tá? Ele chama cada um pelo nome e guia com amor e segurança. Sua voz ainda fala hoje. A questão é, você está ouvindo? Está ouvindo? Você está ouvindo Jesus ou está ouvindo outra coisa? Está disposto a segui-lo? Não se distraia com outras vozes. O pastor está chamando e ele conhece você pelo nome. Siga-o e você encontrará direção, segurança e vida abundante. Quem segue Jesus vai encontrar, direção, segurança e vida em abundante, que é isso que ele nos concede. Jesus é o nosso pastor, quem cuida de nós e nos concede vida, direção, e segurança. Ele nos encontra e nos concede aqui direção, segurança e vida em abundante, que ele está nos concedendo aqui, vida eterna. E o nosso terceiro subponto, do terceiro ponto da lição, vai falar o quê? Sobre lobos vorazes e o bom pastor. Lobos vorazes e o bom pastor. Aí diz assim, para nós complementarmos essa leitura diária. A metáfora dos lobos vorazes, usada por Jesus e pelos apóstolos, é um alerta sobre a ação destrutiva dos falsos mestres e da influência maligna que ameaça o rebanho de Deus. Os falsos mestres e a influência maligna são uma ameaça para o rebanho de Deus. Então nós não devemos deixar ser levado pelos falsos mestres. Nós devemos ser levados pelo verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. Os lobos representam forças espirituais e humanas que procuram desviar, enganar e dispersar as ovelhas, enquanto um bom pastor, Jesus Cristo, é aquele que protege, conduz e dá vida por elas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e 12, que diz assim, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa, tá vendo? Porque o lobo faz isso. O verdadeiro pastor, ele vai proteger as ovelhas, mas o mercenário não. Quando ele vê o lobo, ele vai embora, ele deixa as ovelhas à mercê do lobo, e o lobo vem, arrebata a ovelha e dispersa as outras, que é isso que o mercenário faz, é isso que o lobo faz. O lobo, ele só vem para destruir e dispersar as ovelhas. Aí diz mais, a vulnerabilidade das ovelhas e a ameaça dos lobos. As ovelhas são animais indefesos, dependentes e frágeis, o que as torna presas fáceis dos lobos, quando não há um pastor vigilante para protegê-las. Quando não há um pastor vigilante para proteger as ovelhas, o lobo vem e faz a festa. Na ausência de um bom pastor, as ovelhas ficam vulneráveis a falsos ensinamentos e doutrinas enganosas que as levam para longe do aprisco seguro da verdade. Que hoje a gente está vendo aí discernindo no mundo falsas doutrinas e tem dispersado muita gente, muita gente indo pelo caminho do engano em vez de ir para o caminho seguro,
Eles deviam fazer isso. Isso quer dizer que os falsos ensinamentos e as doutrinas enganosas que as levam para longe do aprisco seguro da verdade, né? Porque é isso que eles fazem. Começa a ensinar errado e termina levando as ovelhas não para um aprisco seguro, não para um aprisco seguro com a verdade, é um aprisco que não é o aprisco de Deus. O apóstolo Paulo alerta em Atos do Apóstolo, capítulo 20, versículo 29 e 30, sobre lobos vorazes que surgiriam entre os crentes para distorcer o ensinamento verdadeiro e arrastar discípulos para si mesmo. Os lobos vorazes, eles não vêm muitas vezes de fora, eles estão dentro do aprisco. E é dentro do aprisco que eles vão fazer de tudo para tirar as ovelhas dali. Por isso que ele diz aqui, esses lobos não apenas promovem heresia, mas também dividem o rebanho e geram confusão na fé dos crentes. Tito capítulo 3, verso 10. O apóstolo João reforça essa advertência ao afirmar que o espírito do anticristo já está no mundo, espalhando falsas doutrinas. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, verso 19, e primeiro livro de João, capítulo 4, verso 1 a 3. O espírito do engano já está aí, o espírito do anticristo, enganando a muitos, e muitos deixando de se levar por esses ensinamentos enganosos, né? E não são o ensino do verdadeiro pastor, do bom pastor, mas de pastor mercenário. Continuando, a diferença do mercenário e a covardia dentro do perigo. O mercenário, descrito em João capítulo 10, verso 12, não tem verdadeiro compromisso com as ovelhas. Ele não luta contra os lobos e não arrisca sua vida pelo rebanho, pois sua prioridade não é a segurança das ovelhas, mas o seu próprio bem-estar. Assim, ao perceber o perigo, ele foge, deixando as ovelhas expostas à destruição. É isso que o pastor mercenário faz, né? Ele deixa as ovelhas só e vai embora. Ele está preocupado só com ele, só com o bem-estar dele e da família dele, não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Mas o bom pastor não, o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Essa atitude representa líderes religiosos sem compromisso genuíno com o rebanho de Deus, que permite que falsas doutrinas entrem na igreja e não defendem a sã doutrina, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Eles não confrontam o erro, não corrigem os desvios e não pregam e não protegem os crentes dos enganos espirituais, agindo de forma irresponsável e negligente. Tem muita gente aí que não está mais confrontando o erro. O erro para ele já se tornou uma coisa natural, né? Então ele vê o erro e fica quieto e não corrige o desviado. Ele diz assim, não corrige os desviados e não protege os crentes dos enganos espirituais. É isso que ele faz. Ele não está nem aí. Para ele tanto faz como tanto fez. Você está preocupado com o bem-estar dele. Enquanto os erros se propagam dentro da igreja, né? Doutrinas errôneas, doutrinas heréticas, e o mercenário, o pastor mercenário não está nem aí para isso. Não está nem preocupado com nada. Né? Então o verdadeiro pastor tem que se preocupar com isso. Ele tem que corrigir os erros, né? Corrigir os desviados e proteger os crentes dos enganos espirituais. É isso que o bom pastor deve fazer. Continuando, Jesus, o bom pastor e a porta das ovelhas. Em oposição ao mercenário, Jesus se apresenta como o bom pastor e a porta das ovelhas. Isso significa que ele é tanto aquele que protege as ovelhas contra os lobos, quanto o único meio seguro de acesso ao reino de Deus, né? Porque ele é quem protege, ele é quem cuida, e ele é o único meio seguro de acesso ao reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, e Lucas capítulo 13, verso 24. Enquanto os lobos querem destruir, dividir e dispersar, Jesus veio para dar vida abundante ao rebanho. Evangelho de João capítulo 10, verso 10. Ele conhece suas ovelhas pelo nome, cuida delas pessoalmente e está disposto a morrer por elas. Seu sacrifício na cruz é a maior prova desse compromisso inabalável. Evangelho de João capítulo 10, verso 11 e Evangelho de João capítulo 19, verso 30. A maior prova do amor de Deus para com o homem é enviar Jesus e Jesus morrer na cruz. Dar a vida pelas ovelhas, dar a vida pelo rebanho. Foi isso que ele fez, né? Ele deu a própria vida. Enfim, a presença de lobos vorazes, mercenários negligentes e falsos mestres é uma realidade espiritual que ameaça a igreja ao longo do século. No entanto, aqueles que permanecem em Cristo, ouvindo sua voz e seguindo seus passos, jamais serão arrebatados das mãos do bom pastor. Evangelho de João capítulo 10, verso 28. Portanto, a igreja deve estar alerta contra doutrinas falsas, permanecer firme na doutrina e confiar plenamente na proteção e provisão do Senhor Jesus, que nos conduz com amor e fidelidade para a vida eterna. Nós devemos confiar em Cristo, né? Não se deixar por vento de doutrinas falsas. Deve andar pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho do amor e fidelidade para a vida eterna com Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é o bom pastor, ele é quem cuida de nós. E ele está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos guiando e nos ensinando.
Amém?